Não se reconhecer em um determinado gênero já é motivo de angústia. Não conseguir sequer ter um nome condizente com aquela personalidade só traz mais constrangimento. Mas a espera para mudar o nome nos documentos promete diminuir. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou o provimento 73. Com isso, pessoas trans poderão alterar direto em cartório o nome e o gênero que constam na certidão de nascimento. Marcelo nasceu e foi registrado como menina, mas nunca se identificou com o gênero feminino. Sempre brinquei de casinha com minhas primas e eu era o executivo que chegava com a pastinha e meu nome tinha que ser Marcelo. Ele conta que essa inadequação foi apresentando ao longo da vida o significado da palavra constrangimento. Até na escola mesmo eu não sabia por que eu não podia entrar no banheiro dos meninos. Mais pra frente, adulto, por que as pessoas não me chamam de Marcelo? Por que eles não me olham e não me enxergam como eu enxergo? Por que eles não entendem isso? Dalcira é militante da causa trans e psicóloga de Marcelo. Ela explica alguns dos desafios impostos às pessoas trans. Acho que o primeiro desafio se dá na medida que essas pessoas precisam se autoafirmar o tempo inteiro na nossa sociedade. Explicar o tempo inteiro quem são, como são. Um outro obstáculo é vencer a transfobia institucional. O que significa isso, né? Essa dificuldade dos serviços do Estado, dos direitos que estão aí nos equipamentos, nas políticas públicas. Felizmente, para Marcelo, esses episódios ficaram no passado. Agora, na certidão de nascimento dele, consta um nome tão desejado. Graças ao provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a mudança de nome e gênero direto nos cartórios de registro civil. O provimento 73 chegou com status de facilitador porque permite que pessoas trans e travestis façam essa solicitação sem obrigatoriamente ter que entrar com um processo na justiça. Algo que levaria meses para ter uma solução é resolvido em poucos dias. Basta que os interessados procurem um cartório de registro civil e apresentem os documentos necessários. Basicamente são documentos de identificação pessoal da pessoa, RG, CPF, carteira de trabalho, se for o caso, e além desses documentos de identificação pessoal, também algumas certidões de distribuição de ação, de foro civil ou criminal. Este desembargador escreveu um artigo sobre o provimento e acredita que ele será benéfico também ao Poder Judiciário. O provimento ele se antecipou, de certa forma, a uma avalanche de processos judiciais para tentar solucionar uma questão que, a rigor, não exigiria a propositura de novas ações judiciais. No entanto, ele ressalta que o documento poderia ser aperfeiçoado. O provimento não exige que os interessados apresentem laudo médico psicológico, o que pode permitir que pessoas não esclarecidas sobre essa condição procurem o serviço e se arrependam depois. Existem alguns indivíduos que podem ser, eventualmente, um pouco menos seguros nessa autopercepção. Ele se acredita ser um indivíduo de um outro gênero, que não aquele que consta do seu assento. Passado algum tempo, ele pode muito bem voltar atrás e perceber que o gênero que melhor se adequa à sua personalidade seria aquele primitivo que constou do seu assento. Para Dalcira, a dispensa de laudos médicos representa um passo para se distanciar do preconceito. Com essa decisão e com essa alteração, reforça o que a psicologia já vem dizendo, que quem fala sobre as próprias identidades são as próprias pessoas. Não precisa nenhum profissional de saúde, seja médico ou psicóloga, dizer e atestar sobre a identidade dessas pessoas. No meu entendimento, isso é extremamente importante, porque começa a quebrar a lógica de entender essas identidades como algo patológico, com algum tipo de doença ou transtorno. O pedido em cartório só pode ser feito por maiores de 18 anos, sem a necessidade de um advogado. O custo pode variar entre os estados e até de um cartório para outro. Então, eventualmente, dependendo de onde o cartório está localizado,
até inclusive dentro do estado de Minas Gerais, às vezes o cartório de distrito pequeno vai ter que mandar para um órgão em Belo Horizonte, por exemplo, isso vai ter um custo maior. E o custo está entre as questões mais contestadas. A questão dos valores cobrados pelos cartórios no nosso estado, que tem variado de R$ 240 até R$ 600, a gente já teve cartório fazendo esse tipo de cobrança. Eu não sou rico, então tem que pagar uma certidão aqui, tem que pagar uma certidão ali, aí tem que pagar a taxa do cartório, tem isso, aquilo, então acaba que fica um pouco fora de acesso para a gente. De acordo com a psicóloga, medidas já foram tomadas em nome da inclusão. A Defensoria Pública já fez um acionamento buscando uma padronização, uma uniformização desses procedimentos no Estado. Tem, inclusive, pleiteado a gratuidade para essas pessoas, já que este é um público extremamente vulnerável, já que grande parte, a grande maioria, não está no mercado de trabalho formal. Para fazer o pedido em cartório, quem tem algum processo na Justiça solicitando a mudança do nome precisa desistir dessa ação. Mas fica um alerta. A mudança efetivada pelo cartório na certidão de nascimento não altera automaticamente outros documentos, como habilitação e título de eleitor. É recomendado procurar os órgãos responsáveis. Muito brevemente, os órgãos públicos já vão estar adaptados para receber essa informação e já processar a alteração automaticamente. Mas nesse começo do provimento, etc., é interessante que o próprio requerente, após comparecer no cartório, munido da certidão de nascimento, ele não dependa só da comunicação do cartório, que ele vá até o órgão público também e solicite. Os cartórios têm liberado a certidão modificada em aproximadamente uma semana. Marcelo se sente vitorioso com o novo documento. Porque você lembra das vezes que você chorou por não entender, você lembra das vezes que você sofreu, das vezes que você ficou quieto olhando para o teto no escuro. Agora, ele se diverte quando escuta o próprio nome. Sentir e escutar o carinho e escutar o nome Marcelo é sinfonia nos meus ouvidos, é muito gostoso.